tornar então esse corpo santificado, porque se ele é um templo, temos que santificar esse templo. Como tornar então esse corpo santificado, que ele seja agradável a Deus? A Bíblia diz assim, se você quiser acompanhar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos chama a santificar toda a nossa vida. E de uma forma aqui especial que a gente vai entender, de uma forma didática, ele divide até esse corpo. Deus, ele quer que a gente santifique em tudo. Não adianta só, como o Marcos disse, eu cuidar do corpo, como muitas pessoas, você segue aí várias influências que te ensinam várias coisas do corpo, mas não está preocupado com a vida espiritual. Outros preocupam muito, isso é muito comum na igreja, a gente se preocupa muito com a vida espiritual, mas não nos preocupamos com a nossa vida mental, com as nossas emoções, com as nossas relações. Então, esse texto nós vamos estudar sobre ele. E como que nós podemos entender o sentido real do corpo, tanto nessa forma que Paulo dividiu, né, espírito, alma e corpo, mas trazendo para essa sociedade que está especificando tudo, dividindo tudo. Não cuida só disso e deixa a outra parte de lado. Como que a gente trabalha isso? Como que a gente lida isso na nossa vida? E o que isso tem a ver com prevenir câncer? Então nós vamos ver aqui que essas três áreas da nossa vida têm muito a ver. E é por isso que nós estamos falando para homem e para mulher. Porque as doenças, elas começam antes de começar no corpo. Tem um lugar onde ela começa. O corpo, se ele não tiver são, a mente também não funciona. E a vida espiritual? Fala um pouquinho pra gente disso. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é para esse texto. Vamos ler junto comigo novamente? Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em quê? Em tudo. E o vosso espírito, o espírito ali está com que letra mesmo? Como que ele começa? Minúsculo, né? Segura isso aí, isso é importante. Alma e corpo sejam conservados como? Íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus. Então a Bíblia está dizendo que quando o Senhor Jesus vier na sua vinda, Ele espera encontrar três coisas irrepreensíveis: o espírito, a alma e o corpo. Agora entenda uma coisa. Você talvez nesse momento pode estar bugando a sua mente aí. Você pode estar dizendo assim: ué, mas a igreja adventista não acredita na divisão do corpo? Isso é pensamento pagão, isso veio da Grécia Antiga. Veja, o apóstolo Paulo, ele não pregou para judeus. O apóstolo Paulo, as suas mensagens eram direcionadas a quem? Aos gentios. E os gentios tinham esse pensamento dicotômico da natureza humana. Os gentios olhavam assim. Os gentios acreditavam que o ser humano, que os gregos, né, acreditavam que existia o espírito, que é uma entidade consciente, a alma, que são as emoções e os desejos, tudo o que nós sentimos, e o corpo. Na mente grega pagã, quando o corpo morria, morria também a alma, mas não morria o quê? O espírito. E esse pensamento grego pagão, ele influenciou e influencia até hoje o pensamento religioso atual, de que quando alguém morre, o corpo fica e o espírito vai para onde? Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, nós temos que entregar para Ele essas 10 coisas irrepreensíveis e saudáveis. Então Paulo não está falando da divisão do corpo, da natureza humana. Paulo está falando do cuidado do corpo físico, da mente e da vida espiritual. Como que eu sei disso? Porque estudando o texto bíblico, a palavra espírito ali, ela é a palavra grega pneuma, que tanto pode ser interpretada de acordo com o contexto como respiração, que
vem de pneumonia, de onde vem a palavra pneu, que comporta o ar. Então o Espírito, nesse texto, está dizendo a respeito de quê? Pode ser interpretado, segundo o contexto bíblico, como a vida espiritual, a vida que é a respirar, tira o fôlego e acaba-se o homem. E a vida espiritual acontece aonde? Na sua existência. Então Paulo está dizendo que na volta de Cristo, nós temos que entregar para Ele uma vida espiritual saudável, nós temos que entregar para Ele uma alma saudável e temos que entregar para Ele um corpo saudável. Por isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 1, aonde ele faz um convite à igreja, para que nós não permitamos sermos moldados pelo mundo, mas que tenhamos uma renovação da nossa mente. Então, quando Jesus voltar, que é a promessa bíblica, nós precisamos nos entregar por completo, saudáveis a Deus. Saudáveis a Deus. Agora, Liz, a Bíblia diz que se esse Espírito é a nossa vida espiritual, é a vida como Deus deseja que nós a vivamos, o que seria essa alma que Paulo diz que nós também precisamos entregar saudável para Deus, irrepreensível, como disse o texto bíblico? Então se tem que entregar o Espírito, né, e a nossa vida espiritual, a comunicação de Deus conosco, e a alma. A alma, quando diz aqui alma, está dizendo nosso psique. Ela pode ser entendida distinta do Espírito, é aquela natureza que expressa os instintos, que expressa os desejos, que expressa as emoções. Essa parte da nossa natureza também precisa ser santificada. As nossas emoções, quando a mente, através da obra de Deus, é santificada, ela domina a nossa natureza inferior. Os impulsos que são contrários a Deus, que pode nos levar para longe de Deus, são submetidos à vontade divina. Então a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos. E quais são as nossas emoções? Quais são as nossas emoções primárias? São 5, você saberia dizer? A alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Eu não sei, eu imagino que antes da queda lá no Éden, Deus só nos teria nos criado com a capacidade de amar, de ter alegria, de ter essa emoção. Mas com a entrada do pecado, o primeiro sentimento ruim veio o medo. Adão se escondeu. E a partir daí, essas emoções, elas ficam regendo a nossa vida. Deus nos criou com a capacidade de sentir. Não tem jeito. That's it. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai ficar triste. A questão não é sentir, porque sentir nós iremos sentir. Mas o que nós vamos fazer, como nós iremos reagir às emoções que nós sentimos. É fato, é comprovado cientificamente que as nossas doenças, elas se originam na nossa mente. E é comprovado também que muitas pessoas, quando desenvolvem o câncer, por exemplo, é uma doença, se você pesquisar, você vai ver que 50% da cura vem pela sua mente, pelas suas emoções. Nós temos aqui bem pertinho de nós a história da Josi, né? O desejo de viver, a alegria de viver. E a cada ano ela vem tendo dado esse testemunho. E esse ano ela tem uma coisa a mais, né? Que é a gravidez que Deus presenteou a ela. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu preciso fortalecer a nossa mente, a minha mente, para me prevenir das doenças, principalmente do câncer. Nós tivemos a oportunidade de pastorear uma igreja no sul de Minas, e uma das nossas irmãs, ela cuidava muito bem do seu corpo. Ela tinha uma alimentação invejável. Ela cuidava, ela era uma pessoa que buscava todos os recursos naturais, mas ela passou por uma traição muito forte, uma dor muito profunda. A gente sentia nos olhos dela essa dor. E por causa das suas emoções, talvez a genética que ela já tinha uma predisposição, ela não conseguiu vencer a luta contra o câncer. E muitos ali na igreja até tinham essa dor no coração de saber que uma outra pessoa causou essa tamanha dor e que ela fez
fez com que essa doença cada vez mais levasse ela. Uma mulher de Deus, mas eu preciso fortalecer a minha mente, você precisa fortalecer a sua mente. Como? Primeiro, descobrir quem é você, seu propósito na vida, conhecendo a si mesmo, sabendo o que te faz ficar alegre, buscando aprender qual emoção você mais sente. Se você fica triste, o que provoca em você essa tristeza?